Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 22 de junho de 2023 e o título é 48 horas. Vamos lá. Há dias me deparei com um corte de um podcast onde o entrevistado disse algo que me impactou bastante. Busquei o conteúdo para descobrir o nome do autor daquelas reflexões. O nome dele é Douglas Viegas, ex-jogador de basquete e atualmente palestrante motivacional. No vídeo, ele dizia que não tem como ganhar de um cara paciente, pois ele é imbatível, e ele não tem pressa, pois ele já está vivendo. Ele fala sobre as pessoas estarem sempre colocando as expectativas de felicidade nos momentos futuros e não viverem o presente. E quantas vezes, ao fazer isso, deixamos de ouvir os sinais de alerta, nos mostrando as ciladas em nosso caminho? A ansiedade nos deixa surdos. Em muitos momentos, o que mais precisamos é de paciência. Hoje, aprendi a usar a regra das 48 horas. Diante de situações difíceis ou que causam irritação e aborrecimento, me aquieto e aguardo ao menos 48 horas. E é preciso paciência para silenciar a mente e ouvir o coração, ouvir a voz suave da intuição. Tantas vezes queremos muito algo, mas um sutil desconforto nos pede cautela. Na ânsia de conquistar o que desejamos, não atentamos aos sinais interiores. Estar no controle nem sempre é conseguir o que se quer, mas justamente soltar para receber o que se precisa. Uma vez que muitos objetos de desejo estão relacionados ao meio que nos cerca, ao mundo em que vivemos e desconectados do mundo que nós somos. É difícil entender que alguns objetivos não realizados podem ser a resposta às nossas orações, aos pedidos de orientação e proteção. É Deus, Oxalá, Buda, Jeová ou como quer que seja a forma usada para se conectar à fonte divina, cuidando de suas centelhas. Silenciar é a forma de ouvir a divindade que habita em nós, eis que somos um fractal da fonte. Saber aquietar e aguardar é um exercício diário. Falo da regra das 48 horas, mas o tempo necessário é particular para cada pessoa e cada situação. Esse exercício tem trazido à luz muitas situações obscuras, muitas respostas a tantas perguntas. Quando não sabemos o que fazer, o melhor é ter paciência, silenciar e aguardar que nossa consciência nos traga os melhores e mais sábios conselhos. É fato que nem sempre é fácil aquietar. Há situações e pessoas que nos tiram o equilíbrio. Desequilíbrios fazem parte e quedas também. Contudo, o melhor a fazer é levantar, sacudir a poeira e, se possível, rir dos nossos próprios tropeços. Muitas vezes por coisas tão desnecessárias. E, ok, está tudo bem, seguimos no aprendizado. Paciência, respire, respire, respire e silencie. Aguarde. Tudo que é nosso chega até nós, se paramos de correr de nós mesmos. Se pararmos de correr de nós mesmos. Deixe que o devido tempo traga clareza e remova as nuvens da incerteza. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Passa o tempo passa, passa o medo e chega o tempo de luz. Vamos lá, gente. Tá um barulhinho aí no fundo. Tava silêncio, sabe? Mas aí comecei a gravar, começou barulho. As obras. Então, esse texto, né, que eu escrevi em 2023, foi realmente uma coisa que eu comecei a aplicar na minha vida, de não ter pressa para querer resolver as coisas de uma forma muito atabalhoada, assim, e inclusive também para emitir assim, opiniões, julgamentos. Muitas vezes, a gente que agora até nessa coisa de rede social, aí toda hora é acontecimento atrás de acontecimento, cada hora é uma novidade, né?
E às vezes a gente se depara com alguma situação que, num primeiro momento, aquilo, né, te causa um impacto e aí você já, às vezes, se desequilibra, já fica revoltado com alguma situação. E muitas vezes, se a gente esperar um pouquinho, se a gente falar, calma, vamos ver no que isso vai dar, antes de começar a pensar da pior forma ou da forma mais negativa, que muitas vezes as coisas acabam se solucionando, né? Em 2, 3 dias, aquilo pode reverter, ou pode virar uma outra coisa, ou pode acabar trazendo um resultado positivo de algo que a princípio parecia negativo, né? Então, esta é, esta regrinha, né, que eu criei de trabalhar a paciência diante das coisas que me desequilibram ou das coisas que eu tenho alguma dúvida, porque às vezes tem coisas que a gente sabe, o que a gente quer, o que a gente tem que fazer, né? A gente está vivendo a nossa vida, então assim, muitas coisas a gente sabe, né, da nossa rotina, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Mas em alguns momentos a gente fica meio diante de algumas situações que a gente se depara ou que acontecem na vida da gente, ou que chegam na vida da gente, a gente tem que, antes de querer resolver ou antes de se desequilibrar, parar, pensar, avaliar, ter paciência, porque a resposta sempre chega. Quando a gente, o que eu falo, que as coisas chegam na gente se a gente parar de correr da gente mesmo, né? Porque às vezes as soluções estão até caminhando para uma convergência, para a gente conseguir solucionar, mas a gente, às vezes, na ansiedade, no desespero, não enxerga, né? E você pode perder oportunidades de pessoas que talvez cheguem para te auxiliar, ou de outras situações que surjam para abrir uma outra porta, para abrir uma janela, e às vezes a gente, no desespero, na ansiedade, não consegue pensar de forma clara, não consegue tirar o foco, porque o problema, né, é que quando a gente só coloca o foco no problema, a gente não consegue enxergar e pensar e raciocinar de forma mais lógica, às vezes mais prática, ou até mesmo ouvir o nosso sentir para buscar a solução mais adequada, para achar saídas. Porque a gente só está ali enxergando o problema. Então, esse tempo que a gente dá para nós mesmos nos possibilita é, abrir o leque de possibilidades, né? E de visões, inclusive, a respeito do que a gente está vendo, do que a gente está do que está nos desequilibrando, até mesmo no contexto que a gente vive, da situação do nosso país. É, é tanta coisa acontecendo, né? E cada hora, assim, tem coisas que a gente fala, meu Deus, que absurdo, né? E não só aqui, no mundo inteiro. A gente começa a ver uns absurdos que você fala, que às vezes a gente chega a falar, é o fim do mundo, né? Mas, quando a gente sossega, começa a observar, começa a ver as coisas de uma forma mais abrangente, né? Ampliar o campo, a gente consegue perceber os movimentos que estão acontecendo e que nem sempre são tão desfavoráveis, muito pelo contrário. É o que eu tenho dito, né? Que muitas coisas que a gente está vendo acontecer, que parecem ruins, na verdade, se a gente olhar de uma forma mais de se distanciar e conseguir abrir o campo para enxergar todas as situações que envolvem o que a gente está vivendo, vai nos mostrar que são movimentos que estão e que parecem negativos, mas que estão criando situações positivas, né? Por isso que a gente está vendo a verdade hoje em dia sendo tendo mais força.
Porque antes a gente vivia absorto nas manipulações, né? A gente era sempre manipulado de acordo com os interesses de quem estava no controle do sistema e tudo. E hoje é interessante que a gente vê é, o sistema lança uma mentira, né, uma narrativa, mas não dá as 48 horas, a verdade já está aparecendo. Né? E isso é, traz uma esperança para a gente. Porque, e essa verdade está vindo através de quem? Através do próprio povo, através das pessoas que estão começando a assumir o próprio poder e entender que elas têm o poder de mudar a situação, e elas têm o poder de mudar o mundo. Porque a gente sempre foi colocada numa posição assim de muita é, inferioridade, né? Assim, tem os que estão no comando e aqueles que estão aqui para obedecer. A gente estava ali na categoria de obedecer. E hoje as coisas estão mudando. As pessoas estão entendendo o papel, a importância delas, o verdadeiro papel delas na transformação da sociedade, na transformação do mundo. E esse movimento está acontecendo. E essa paciência é necessária por quê? Porque isso é uma coisa muito grandiosa, então não é de uma hora para outra. Então a gente tem que ser persistente no trabalhinho de formiguinha, né? E cada avanço a gente tem que ficar feliz, cada avanço é motivo para a gente comemorar. E a gente está tendo muitos avanços. E para quem tem o desespero de querer resolver as coisas, parece que nada acontecendo, não, parece que nada está acontecendo. Mas na verdade, para quem consegue ter a paciência, observar e entender cada avanço no tabuleiro, né, nesse tabuleiro aí de xadrez, né, 3D aí que a gente está jogando, cada movimento, por mais lento que seja, é um avanço. E a gente tem avançado muito. E até eu acho que assim tem sido até bem rápido, né? Porque de uns tempos para cá as coisas assim mudaram, a mentalidade de muita gente mudou e a gente agora consegue enxergar todo o movimento, todo o jogo, né? Como que o sistema funciona, qual é o nosso papel aqui, o que a gente representa e principalmente entender que a gente não é pouca coisa, que a gente tem importância sim, que tudo que tentaram todas as caixinhas que tentaram nos encaixar, hoje a gente está conseguindo rasgar essas caixas, abrir essas caixas e sair dessas caixas e assumir o nosso verdadeiro potencial, assumir o nosso poder e assumir o controle da nossa própria vida. E sair aí, né, das cordinhas dos manipuladores e começar a caminhar com as nossas próprias pernas, certo? Então a mensagem é paciência, respire, respire, porque aí respirar realmente, o exercício da respiração, ele sempre traz clareza, né, para nossa mente. Então, assim, realmente, nos momentos de maior dúvida, de desequilíbrio, de tristeza, de ansiedade, para um pouquinho, respira, respira e confia, né, que nós fazemos parte, né, da fonte que criou aqui o nosso planeta. Então, nós temos um papel importante aqui. E se a gente tiver calma e conseguir ouvir a nossa bússola interna, a gente vai conseguir todas as respostas para os nossos questionamentos, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.